323 Midnight. Mais um podcast aqui. Gilson, nosso produtor, e o nosso convidado especial hoje, Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz? Tudo Bem-vindo. jóia. Muito obrigado. Vai ser um prazer esse bate-papo. Vai ser muito direcionado. Luiz veio do interior de Minas Gerais. Correto, Luiz? Terra do pão de Correto. queijo. Terra do pão de queijo, famosa. Aquele pão de queijo acompanhado com Meu café, Deus. Boa noite, café gente. quente. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Seb Swider, meu amigo, companheiro de podcast. 323 Midnight. Mais um, hein? Mais um Boa noite, pra- Gilson. para somar, né? Exatamente. Luiz, para quem não te conhece ainda, Luiz, se apresenta. Ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo. Se apresenta aí, Perfeito. Luiz. Perfeito. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Gustavo. Como foi dito, eu vim de uma cidade pequena de Minas Gerais chamada Tupaciguara. Fica próximo de Uberlândia, próximo do Triângulo Mineiro. E minha trajetória foi uma trajetória incrível. Eu passei por várias cidades pequenas, né? Mas Deus tem permitido muita experiência. Vou fazer 30 anos, mas é 30 anos de muita vivência. Você tem 30 anos já, cara? Parecia que você tinha 20 e pouco. Tá jovem demais, pô. Parece Tá bem 30 anos conservado, já. hein, Luiz? A lataria tá boa. É a comida lá de Minas E Gerais que é você nasceu diferente. em Minas. Você nasceu em Minas. Tem muito mineiro aqui nos Estados Unidos. E você tá morando aonde aqui agora? Onde você tá? Agora eu tô morando na Califórnia. Eu morei em Boston um período, em Massachusetts, e agora eu tô na Califórnia, mais quente, um clima melhor, mais agradável. Eu tô aqui na Bay Area, né, em San Mateo, uma São cidade Mateus é excelente, muito bom, hein? excelente. Você saiu lá de Minas, você foi para Goiás, depois você mudou para capital, para Goiânia. Agora você Sim, tá aqui. Você muda sim, bastante, né, Luiz? Você sim, gosta de mudança. dá quase uma minissérie, né? Eu, até os meus 12 anos de idade, eu morei em Tupaciguara e aconteceu uma situação na qual eu fui morar em Santa Helena, uma cidade do interior de Goiás, uma cidade pequena, porém uma cidade muito boa, que já foi o ponto de virada ali para mim, né? Eu comecei a enxergar novas possibilidades. Então, fui até os meus 12 anos de idade, foi em Minas. E de Minas eu ingressei, né, na Terra Boa, terra de Goiás. E de Goiás nós estamos aqui, Goiás é a nos terra do Estados piqui, né? Unidos, a terra do piqui. Terra maravilhosa. Rapaz, o quanto de mineiro tem nos Estados Unidos? Deixa eu te falar, viu? Muito, eu fiquei impressionado. Realmente fiquei impressionado, principalmente ali em Massachusetts, como você encontra mineiro, é muito perceptível, né? E na Califórnia, é interessante que na Califórnia é muito centralizado, você encontra muito goiano, goiano é o que mais tem, né? Mas tem muito carioca também, paulista, tem muito na Califórnia. Falando de goiano, cara, realmente eu conheço muita gente de Goiânia, de Goiás, aqui na Califórnia, cara. E sabe aonde também? Em Atlanta, na Georgia. Muita Tem gente de Goiás na Georgia, cara. Incrível. incrível. Não, e Goiânia eu costumo dizer que Goiânia ela é uma terra, quase que uma terra prometida, né? Uma terra muito abençoada. Todo mundo tem um pezinho em Goiânia. Parece que ela exporta muita gente para o mundo afora. Ô Luiz, eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu vou pra Orlando, é incrível a quantidade de amigos mineiros que eu encontro lá. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como que é essa experiência de sair do interior do Minas Gerais para chegar nos Estados Unidos. Tem muita gente curiosa, fala aí. Olha,
é algo, é algo que é quase que viver um sonho, né? É quase que viver um sonho Obrigado, porque amor, por aparecer aqui atrás, tá? Participação seja Não, amor, especial. não bem-vindo. dá, amor. Não é pra vir aqui agora, amor. Eu preciso de 1 hora É um, sozinho. Neguinha não é tem um, problema. é um sonho porque cidade do Só fica, interior, sai daqui, amor. Sai. cidade do interior, a gente é muito condicionado a aquele ambiente, né? Um ambiente que não tem tanta aspiração, é um ambiente que não tem muita visão, né, de crescimento. E ter saído de lá te faz enxergar a bolha de um jeito diferente. Te faz enxergar de uma forma diferente que tem mais mundos, né, afora. E isso é muito importante para o crescimento de qualquer pessoa. Faz quanto tempo que você tá aqui? Vai fazer 5 anos. 5 anos que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. Foram 5 anos muito bem aproveitados. Costumo dizer que um dos maiores ganhos que a gente tem quando a gente sai do nosso país de origem é a experiência de mundo, ela é muito pessoal, né? Isso aí ninguém tira. Você vai levar essa experiência aonde você for, essa bagagem de cultura, essa bagagem de aprendizado, ela é única, né? Os desafios, né? Só quem veio para cá ou para qualquer outro país sabe o que é, né? Você começar num país que você não domina a língua ali de início, né? Os desafios, e esses desafios é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir, é o que nos faz enxergar de uma maneira diferente. E quando você veio pra cá, você já tinha vindo pra cá ou você já veio na primeira vez e ficou aqui? Como é que foi isso? Primeira vez, foi a paixão à primeira vista, né? Nunca tinha saído do Brasil, nem mesmo para os países ali próximos. Surgiu uma oportunidade, né? Um familiar nosso veio para os Estados Unidos e nos fez o convite. A princípio, eu eu hesitei um pouco, né? Porque já estava consolidado no trabalho, já estava com a vida assim bem estável, né? Mas eu pensei um pouco mais, conversei com minha esposa e nós chegou à conclusão que era um bom tempo. E ainda bem que nós veio, porque nós veio num tempo muito propício. Você veio com a família, então? Família. Você, Minha esposa, tem família. filhos? Sim, tenho 3 filhas. Uau! 3 meninas? 3 meninas. Qual a idade? Tem uma de 12 anos, tem outra de 6 anos e uma de 5. A de 5 nasceu aqui, não? Não, por pouco. Por 4 meses ela viraria cidadã americana. Veio para cá Caramba, com meu. 4 meses de vida. Foi uma reviravolta, assim, muito interessante, muito impressionante. Elas aprenderam inglês rapidinho, né? Sim, a ambiência, ela influencia muito, né? Muito forte a ambiência, né? E elas amam o inglês. Se deixar elas falar mais inglês do que a língua natal. Luiz, você escreveu um livro, no dia que eu te conheci, você me falou do livro, que eu achei o título do livro fenomenal. Nunca tinha Sim. visto um livro com um título puxado para esse lado. Conta aí, conta sobre esse livro. Qual é a história do livro? Como que surgiu Então, isso? Conta aí. Você contou para mim no dia, eu fiquei maravilhado sim, com a história. é, eu fiz esse livro e esse livro nasceu das minhas experiências do trabalho, né? Eu trabalhando e as ideias vinham surgindo no meu coração e eu falei, alguém precisa desse conteúdo. E cada experiência que eu tinha do trabalho, do dia a dia, eu registrava, eu gosto muito de anotar minhas coisas, anotar as ideias, né? Porque tem ideias que elas surgem muito repentina. Se você não anotar ali, você vai perdê-las. E até que um dia eu conversando com uma pessoa e falei brincando com ela, não, eu vou escrever um livro. E essa pessoa levou a brincadeira a sério. Ela levou a brincadeira a sério e ela falou, por que que realmente você não faz? E eu falei, tá aí. E eu comecei a fazer os manuscritos e eu procurando um título, eu identifiquei um padrão no brasileiro, que é uma mentalidade muito limitada.
E eu identifiquei esses padrões e coloquei o título de Manual da Pobreza. É um conjunto de ideias, é um conjunto de ideias, é um conjunto de vivências que mantém a pessoa sempre naquele nível. Manual da Ela, Pobreza. A gente tem a foto da capa do livro dele aí, não? Tem algum livro, algum Pra exemplar mostrar aí? aí. Como que chama o seu livro? A gente não. Manual da Manual da Pobreza. Pobreza. Ele disponível no Google. Eu tô sem um exemplar Puxa aí. físico, Vou ver se eu Não, acho. ele vai puxar apenas aqui pra gente online. mostrar. Acho ele agora. Continua. Aí você começou a perceber que você estava tendo inspirações e você quis compartilhar isso, né? Exatamente, exatamente, esse é o ponto. E é sobre escassez mental, você estava me E, explicando aquele dia, sim, né, comportamento humano. Dá uma comportamento palhinha aí, conta humano, pra gente aí um pouco, mostra, alguma sim, coisa bacana aí que você sim. descobriu aí. Eu comecei a identificar alguns comportamentos e um dos que mais me chamou a atenção quando você muda de país é a visão cultural. Por exemplo, no Brasil, as famílias de classe média baixa ou de classe mais baixa, mais humildes, mais simples, elas têm uma visão muito imediatista. Elas pensam no máximo, no amanhã, elas pensam muito curto. E quando você se choca com uma cultura totalmente diferente, são pessoas que olham a longo prazo. Eu falei, tá aí. Isso aí é uma chave que faz todo sentido. Porque se o brasileiro, se ele trabalhar essa visão de curto prazo e começar a plantar, e quando eu digo plantar, é plantar em si mesmo. É saber que o investimento que ele faz em si próprio, ele vai trazer um resultado a longo prazo que vai impactar vidas. Eu analisei esses parâmetros, esses padrões e comecei a registrar. Porque Fereguinha, quando a pessoa se depara com um livro, ela vai se deparar com um confronto de realidades que ela, no dia a dia, ela não percebe. Passa imperceptível. então você começou a enxergar isso quando você chegou aqui nos Estados Unidos ou você ainda estava no Brasil? Sim, não. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, quando você sai da bolha, parece que você enxerga mais amplo. Você tem uma visão mais amplificada e você consegue identificar os padrões. Porque quando eu estava dentro da bolha, até eu mesmo, eu não conseguia enxergar com essa visão mais macro, com essa visão mais grande. E quando eu saí da bolha, eu falei, tá aí. Se eu tive esse entendimento, se eu estou tendo essa visão de mundo, se eu estou tendo essa experiência, por que não despertar isso em mais pessoas? Por que não fazer uma corrente do bem, uma corrente de transformação na vida do outro? Por que não transbordar? E foi da onde que surgiu esse livro. Mas conta pra mim, quando a gente chega aqui, a gente se depara com outro mundo, né, parece que a gente foi para um outro Outro universo, planeta. né, Exato, exatamente, outro planeta, exatamente, exatamente, é outra coisa. A gente tá lá no Brasil, a gente nem imagina o que a gente vai encontrar chegando aqui, a gente consegue ver os vídeos e tal, a gente não consegue realmente Você dá, palpar aquilo. sim, você dá um Google ali, faz umas pesquisas, mas a experiência de estar aqui é totalmente diferente. É totalmente, realmente é um outro mundo e que você pensa que todo mundo deveria ter essa experiência. Eu acredito que todos nós, né, brasileiros, o brasileiro ele é muito ousado, ele é muito desbravador. E você quer despertar isso, você quer fazer esse despertar na vida do próximo, né? Para ele viver essa experiência, né, de estar num país diferente, enxergar esse mundo que nós estamos enxergando aqui. Eu estava assistindo uns vídeos sobre, realidade, né, e o brasileiro, ele cria a realidade dele no Brasil. Então, Exato, a forma que nós vivemos, a forma que a gente interage um com o outro, as crenças criam uma realidade ali pra gente. exato,
Aqui, eles agem diferente, tem a questão da confiança, de falar a verdade, de confiar um no outro, de respeitar as leis, né, de querer Exatamente. fazer um país melhor. Eles são bem patriotas, eles Patriota. valorizam, né, a terra, a Exatamente. nação. E você percebe isso até no zelo das bandeiras, né? Você fica impressionado com a quantidade de bandeira do país, né? O orgulho que eles têm de colocar a bandeira nas suas casas. Para eles é um orgulho muito grande. E a ponto de doar até a própria vida, né? Eles fazem isso com muito zelo e com muito amor pela nação. Isso é impressionante. É, eu eu comecei a perceber isso quando eu fui tirar a carteira de motorista. Quando eu cheguei aqui na Califórnia, eu fui no DMV, né, DMV é o Detran, daqui você sabe. Fui no DMV tirar carteira de motorista, e aquela confiança, eles confiam, né, eles acreditam em tudo que você fala, e as coisas vão fácil, fluem fácil. Flui. Aí Tem eu um falei: fluir muito "Nossa". grande. E é interessante o quanto que eles é prestativo, né? O quanto eles é prestativo para poder solucionar ali as dúvidas da gente, algum questionamento. Eles é muito prestativos. Olha só, você veio de Minas Gerais, né, você Sim. escreveu um livro, você é uma pessoa de sucesso, né, a gente vê Sim. que muito brasileiro chega aqui realmente com essa mentalidade de escassez, né, Luiz? Exato. Conta Exatamente. aí, conta uma história aí de escassez, não precisa falar o nome, mas conta aí uma história de escassez tenho certeza que você conhece aí, alguém que você viu que Sim. tinha tudo para arrebentar. Se E quiser não usar um deslanchou. exemplo para não usar uma história real, assim, para a pessoa nem saber que você está falando dela, pode falar aí. Exato. Exato. Então, um exemplo que fica bem fácil de entender, por exemplo, é a pessoa que chega aqui e que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a mente dela está tão condicionada a fazer uma coisa só, a experimentar uma coisa só, que ela entra na zona de conforto. Por exemplo, se ela trabalha com aplicativo, né, que é um trabalho muito comum aqui, e muita gente consegue ser bem remunerado com ele, mas ela se acomoda tanto, ela se adapta tanto àquilo ali, que ela nunca ousa em pensar em aprender outra coisa. Ela é tão confortável para ela aquele trabalho, que ela passa anos e anos e não experimenta nada. Hum. Ela não experimenta o que o país realmente pode oferecer, porque ela veio com uma mentalidade: não, eu ganhando o básico para me sobreviver e mandando um pouquinho. Ela não busca aprender a língua, porque a gente sabe que nos Estados Unidos dá para você viver sem o inglês. Você consegue viver muito bem, né? Tem muita comunidade brasileira, você consegue ali desenrolar no espanhol, mas se Uhum. você quer acessar a plenitude desse país, vai ter que aprender o idioma. E isso, se você não tem, no mínimo, nem a vontade, nem o interesse de aprender, então isso é um exemplo também de mente de escassez. Se você tem pelo menos a vontade, você já deu um passo a mais. E o que significa prosperidade para você? Prosperidade é uma palavra muito conhecida, né? É uma palavra muito famosa, né? Para muitas pessoas, mas para mim a prosperidade é a composição do todo, do todo. É todas as coisas está em ordem. Por exemplo, a saúde da gente, a saúde, o trabalho, a família, realização pessoal, seus negócios, seus sonhos, quando tudo está em ordem, quando você não precisa ter exageradamente uma coisa só, mas se tudo está numa ordem, para mim você é próspero. É a plenitude, é o todo. Agora, a riqueza é quando você tem muito de uma coisa só. Por exemplo, tem gente que tem muito apenas de dinheiro, mas ela não tem paz, ela não tem satisfação,
ela não tem amizade verdadeira, ela não tem nada a mais, ela tem muito de uma coisa só, então ela é rica naquilo, mas ela não é próspera, porque ela não tem o todo, ela não tem a plenitude do todo. Então, olha só. Prosperidade. Tem um ditado que o pessoal fala assim, Luiz. Esse cara é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Exato. Então, prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter uma vida completa. Você veio de Completa. Minas Gerais, você passou por Goiás, foi para a capital, Goiânia, chegou aqui nos Estados Unidos. Sim. Qual o papel da fé nessa sua trajetória, Luiz? Para mim, a fé, ela é o start de tudo. A fé ela é tão poderosa que é difícil explicar com palavras, mas a gente procura a maneira mais certa. Primeiro, eu vejo a fé agindo fortemente no encorajamento. Você consegue perceber a fé, porque, segundo a palavra de Deus, a fé ela é a certeza daquilo que você espera. Se você espera alguma coisa e você tem a certeza absoluta que aquilo vai acontecer, porque existe um governo acima da terra, esse governo está na mão de Deus, e você cria coragem, porque todos nós sentimos medo, todos nós sentimos insegurança em alguma coisa, e é onde que você percebe a diferença da fé, porque uma coisa é você sentir medo e paralisar os seus projetos por conta do medo, mas quando você sente medo, a fé ela te dá essa potência, ela te dá esse auxílio, você consegue perceber a fé. Então a fé, para mim, é o motivo de eu estar aqui. Eu não estaria nos Estados Unidos sem a fé. Amém. Eu tenho uma pergunta para você, Luiz. Sim, Você que é um mineiro abençoado, e lá do interior de Minas Gerais, sim, e passou por Goiânia e hoje está aí, vencendo, né? Graças a sim. Deus, Graças a nessa Deus. terra maravilhosa. E Abençoado. já sei que você é um cara que trabalha com carros, com veículos também, Sim. mas também o Sam me contou que te conheceu em um evento de churrasco. E eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho como foi esse encontro, como você conheceu o nosso amigo Sam Sliden Sim. e qual o seu envolvimento com o churrasco. Conta aí porque eu acredito que o pessoal quer saber. Estou curioso também. Foi, foi maravilhoso, foi muito interessante, foi muito curioso a forma que eu conheci o Sam. Eu acredito que não há coincidência, não há nada por acaso. Eu acredito muito na força do propósito. E esse treinamento, né, que nós teve no churrasco, que não foi um momento ali de comunhão, de interação, mas foi um treinamento sobre mentalidade. Eu acredito que quem participa de um treinamento é porque entende o valor do conhecimento, entende o valor do investimento, do plantio. E nós fomos para crescer, para se desenvolver. E lá nesse treinamento teve um período de um break, de um café. E quando eu levantei da cadeira para café, atrás de mim estava o Sam e eu vi uma energia muito boa nele, muito simpático, muito humilde. E ele chamou a atenção porque o Nésio estava fazendo um desafio para ele, então né, foi muito engraçado essa situação. E quando eu tive essa oportunidade de falar com ele, que eu conversei com ele, eu falei, cara, mas que humildade é essa, né? Porque assim, muitas pessoas gostam muito de falar, mas quando a pessoa para te ouvir, você vê um diferencial muito grande, né? E ali foi uma conversa muito rápida, muito breve, mas acredito que foi o suficiente para criar um alicerce, para criar ali uma amizade muito poderosa. Você estava Que falando com o bacana. Sérgio na hora, né? Aí eu fui lá e Exato, interrompi você. Eu lembro. exato. Sim. E, gente, quando a gente entende o princípio da honra, de honrar aqui a bagagem das pessoas, o que, que elas têm de melhor para compartilhar com você. Quando eu digo honrar, é você acreditar mesmo, é você tirar do seu ganho
do seu trabalho e transferir na vida de outra pessoa porque você acredita que ela tem algo a te oferecer. E realmente faz total diferença. Só de você se posicionar num ambiente de pessoas que querem a mesma coisa que você, que quer o mesmo destravar, o mesmo transbordo, você já é um vencedor. Você já está muito à frente. Eu moro aqui em São Paulo, aqui em Barueri, né? Bairro de Alphaville, que é o berço do empreendedorismo, né? Exato. Tantos players estão aqui, tenho a oportunidade de conectar com eles e eu vejo essa importância de nós não sermos obesos de sabedoria, né? Ou seja, se Exato. Deus dá uma capacidade, se Deus dá para você um dom, Exato. tem que ser natural você transbordar, porque a Natural. prosperidade eu acredito que vem nisso, em você não pensar só em você, mas você ajudar, ressignificar e contribuir com aquilo que Deus Contribuir. te deu, que é a capacidade, a sabedoria que Deus te deu. E o maior Exatamente. sucesso, Semi, eu estava falando num podcast que eu fiz com o Semi há um tempo atrás, que o maior sucesso que meu pai comentou comigo isso, eu nunca esqueço. O maior sucesso na vida de um homem é você conseguir sustentar a tua casa, a tua família, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, mas também aquilo que ajuda as pessoas. Se você Exatamente. faz isso, independente do nível de reconhecimento ou patamar que você esteja, você já é um sucesso. Você já alcançou aí aquilo que é o seu propósito. E eu concordo plenamente com esse pensamento. E eu estava conversando com um amigo, algo muito interessante, porque muitas pessoas se perdem, né? Elas não conseguem entender o seu propósito. Se você for ver comentários, rede social, tem muita gente perdida nesse sentido de não saber o propósito. Qual que é o motivo maior, né, da passagem dela aqui na Terra. E eu conversando com esse amigo, algo interessante, eu falei assim, olha, geralmente o dom da gente, o dom que cada pessoa carrega, a gente não percebe de imediato. Quem percebe é as pessoas. As pessoas percebem, se você desempenha algo com muita naturalidade, para você é normal. Mas para o próximo, você já está usando, o que para você é normal, para o próximo você já está usando o seu dom para poder favorecer. E as pessoas começam a perceber e te dar indicativos. Assim, não, mas você comunica bem, você fala. Então, você tem que estar atento aos indicativos das pessoas para você encontrar o seu propósito. Muitos têm propósito de música, muitos têm propósito de medicina. Então, existem uns indicativos que as pessoas percebem. Eu acho essa ferramenta muito importante e muito interessante também. Ô Luiz, o Semi vai concordar comigo. O que a gente vê no Luiz é uma pessoa humilde, mas uma pessoa dedicada em buscar conhecimento e contribuir, Exato. transbordar isso na vida das pessoas. E eu tenho uma Exato. pergunta aqui que não quer se calar, Luiz. Oh, vamos Fala lá. pra gente. Você veio do interior de Minas, né? Eu também venho do interior do Paraná. E o interior, o que a simplicidade das pessoas, o seu dia a dia com essas pessoas, a vida do interior te ensinou? E o que isso você ainda carrega com você até hoje de ensinamento? Fala pra gente, cara. Essência, a simplicidade é muito interessante, porque me ensinou a valorizar as coisas pequenas. Eu acho que a maior lição que eu pude tirar do interior é você dar valor nas pequenas coisas. Porque se você não percebe o valor daquilo que é pequeno, das amizades sinceras que você tem, quando você não tem recurso, quando você não tem nome, quando você não tem influência, e aquelas pessoas estão com você, se você não valoriza um diálogo, se você não valoriza uma conversa, como que você vai valorizar aquilo que é grande? Então, valorizar as pequenas coisas, para mim, é a maior lição que eu pude tirar do interior. E Uau, o processo de crescimento, ele é incrível. Olha, muito bom. esse ensinamento é forte mesmo. Muito importante isso, porque se a gente não valoriza o pouco, o muito também não vai ter valor. Não vai ter Né? Às vezes valor. a gente acha que é pouco, mas por exemplo, as coisas simples da vida, não é que é pouco, as coisas Exato, simples. Por exemplo, um momento com a exato, família, né? Ir à exato. igreja,
tá ali, Exato, lê a Bíblia, tem um minuto de paz, sem olhar exato. telefone, né? Isso é, Pegar uma isso é, fruta no pé, isso né? é, isso é de uma estima muito grande. E uma das coisas que mais tem estragado a satisfação das pessoas é a comparação. As pessoas estão vivendo num nível de consumismo tão grande, mas elas não sabem o porquê, e o porquê é a comparação. Por exemplo, você olha uma pessoa que tem um carro melhor do que você já perde a satisfação. Você já perde a satisfação, você perdeu o brilho de apreciar aquilo que está te servindo, aquilo que está te movendo, aquilo que está te transportando, porque esse senso de comparação vai tirando o seu prazer. Ele vai tirando ali a sua alegria. Obviamente que você tem que desejar evoluir, isso é o normal, é o saudável. Mas se você não é satisfeito em si mesmo, se a sua satisfação depende de sempre estar melhor do que o outro, então você é uma pessoa vazia, que ainda não se encontrou, não se achou. É o mal da comparação, né? O mal da comparação. E isso tem destruído a autoestima de muitas pessoas. Porque sempre vai ter uma pessoa mais inteligente que você, sempre vai ter uma pessoa fisicamente mais bonita do que você. E qual que é o problema? Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas o seu valor, ele é único. Ninguém vai tirar isso de você. A sua alegria, a sua energia, o seu carisma, aquilo que você tem a mais a oferecer é único. Isso aí é com você o resto da vida. Ninguém tira. E olha só, a pessoa que não consegue enxergar isso, ela fica presa num loop, né? E ela fica. Esse negócio de se comparar, por exemplo. Eu sempre ensinei minha filha, não se compare com ninguém. Exato, E isso fez ela mais forte. Ela nunca teve exato. esse problema de ficar se comparando, de querer ter o que os outros têm, Uhum. né? E também aqui nos Estados Unidos, né, cara? Tudo que no Brasil a gente vê, isso aqui custa caro, nossa, ele tem um iPhone e tal. Aqui o cara vai ali na loja, pega o iPhone de graça. Ninguém fica com esse negócio. Lá no Brasil, assim, o meu iPhone é o 17, o dele é o 16. Uhum. Olha, aqui a nossa meta com esse. Clica nesse Olha, link aí do livro aí, vamos ver se dá para ver a capa do livro. Clicando nesse. apareceu aí pra gente. ah, Dá para aumentar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Já aproveita, o pessoal Mas já se você segue aí, clicar nesse underline. link aí, se você clicar nesse link aí que tem aí, não abre o livro? Ah, você não tá no Instagram, você tirou uma foto, é isso? Não tá no Instagram. Agora, se abrir aqui, vamos abrir, tentar abrir aqui, gente. Vamos abrir o livro dele aí. O link é esse, pessoal, ó, luizlimaoficial.com barra o E, né? traço book traço digital. Compra o livro dele lá que é maravilhoso, viu? O Luiz traz umas ideias muito bacanas e eu gostei do título, né? Manual da Pobreza. É exatamente isso, né? Se você continuar fazendo as coisas daquele jeito, você vai ficar pobre. Se você quiser ficar pobre, faça aquilo, é isso. Eu nunca tinha visto um título assim, não. Achei Manual da bem legal. Pobreza. Olha aí, gente. Com a mente aprisionada. Como a mente aprisionada destrói vidas. Luiz Lima. Que top. Muito legal. Muito bom. E Luiz, Criado especialmente para quem está pronto para romper o ciclo da escassez e elevar sua vida a outro patamar. Que legal. Com carinho e propósito, esse guia revela os hábitos silenciosos que bloqueiam a prosperidade em te entregar as ferramentas práticas para uma transformação verdadeira de dentro para fora. Parabéns, meu irmão. Muito top. parabéns, Luiz. Muito bom mesmo. Me chamou a atenção quando você me mostrou. Eu falei assim, manual da pobreza, cara, mas que loucura. Às vezes tem que ser louco para dar certo, né, Luiz? E aí já deixa para o Sami Swiden falar um pouquinho do Matrícula USA, que é uma empresa fantástica, que inclusive aqui no Brasil, com muito orgulho, muito carinho e respeito, eu represento. É uma oportunidade para muitos aqui realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos. Fala, Sami, um pouquinho.
O Matrícula vai ser uma plataforma que usa inteligência artificial para conectar os estudantes com universidades aqui nos Estados Unidos e conseguir bolsas de estudos. Então, uma faculdade é uma plataforma onde todo esse processo de juntar documentação, de fazer a aplicação, que aqui eles chamam de processo de admissão, né? Ser admitido, ser aceito pela faculdade, ele simplifica em 3 passos. Então a pessoa entra, preenche um formulário, manda alguns poucos documentos e ali começa a construir o perfil, né, do estudante para ele vir estudar aqui. Para quem quer fazer um bacharel, aquele que nunca estudou o nível superior. Para quem já é formado, quer fazer o mestrado, né? E quem quiser fazer o doutorado também. E o interessante de vir fazer um curso superior aqui é que, além de estudar, a pessoa vai ter o privilégio de poder trabalhar aqui também na área de estudo dela, para ela ter experiência, né? Então abre muitas portas para quem quiser vir para cá e estudar através de um curso universitário, né? Então aí nessa plataforma Matrícula USA, depois o Gilson vai dar o link dele lá que tem um desconto, né, Gilson? Sim, No perfil, combinado. que o link dele tem um desconto especial para você que quiser fazer a sua inscrição e poder começar a estudar aqui nos Estados Unidos. Para você que está no Brasil, quiser fazer o visto, né? As faculdades aqui que estão nessa plataforma, 99% dessas universidades, você consegue pegar o visto de estudante no Brasil, né? Ou você que já está aqui nos Estados Unidos estudando, fazendo inglês, quer ir para a faculdade agora, essa plataforma é excelente, tem ajudado milhares de pessoas e só notícia boa vindo daí, viu? Tá muito bom. E cada vez mais e mais universidades oferecendo bolsas de estudos aí para os nossos estudantes que entram na plataforma. Tá muito legal. Olha, Luiz, a sua história é inspiradora. O nosso intuito aqui é trazer brasileiros que fazem a diferença. Quem sabe lá mais para frente a gente traga outras nacionalidades também. Mas brasileiros que façam a diferença, o brasileiro comum, igual nós, né? E que conseguem fazer a diferença através de uma filosofia de vida, igual você tem, a fé, né? Uma família bonita ao seu redor, porque com a família fica mais fácil, né? Você ter uma família bonita ao seu redor, né? Sua esposa, suas filhas. Você já acorda feliz, né? Tá ali no seu ninho, né? Com a sua família. Então, por quê? Porque hoje tem muita gente escutando a gente aí que tá precisando ouvir isso, Luiz. Então, olha, muito obrigado. Você é uma pessoa magnífica. Gilson, meu amigo, meu parceiro, tá me ajudando aqui com a produção, com relações públicas, tá me ajudando com tudo. Uma pessoa que se dedica também, que se entrega aí transborda tudo isso. Então, foi maravilhoso. Hoje, Gilson, fala aí, Gilson. Ó, primeiro que foi muito legal, o Luiz Gustavo hoje nesse podcast já rendeu vários cortes maravilhosos que vai fazer sentido para várias pessoas, mas eu quero dizer, ó, se um desses cortes, uma dessas pérolas, né, do Luiz Gustavo hoje, se fizer sentido mudar o coração de uma pessoa, ou alegrar, ou elevar a fé daquela pessoa, de uma pessoa, já valeu o nosso podcast. E dizer para todos aí, né, que as redes sociais do Luiz, @Luiz com Z, _mindset, _oficial, mas vai estar no link na descrição aqui do canal do YouTube, assim como também o link do livro, tá bom? E também os outros links do Matrícula SA e tudo mais, tá bom? Obrigado sempre, obrigado Luiz Gustavo, foi top demais. Amém. Tamo junto, gente, valeu. Valeu. Até o próximo. Até.